Bases sistêmicas para a leitura corporal. Bom, eu sou especialista em leitura corporal, então eu fiz, dentro da psicoterapia corporal neo-reichiana, só para dar um apanhado histórico, assim. O que é uma leitura corporal neo-reichiana? Então, assim, Reich, Wilhelm Reich, ele vem da psicanálise, e lá na psicanálise, o que ele fez? Ele pesquisou profundamente os casos da psicanálise que não tinham sucesso, ou que tinham sucesso temporário e depois a pessoa retornava com um problema. Ele começou a querer estudar isso, falou com o Freud achou a ideia dele maravilhosa para estudar o que estava acontecendo, e lá foi o Reich, com mais 7 especialistas, para pesquisar exatamente os casos que não estavam dando resultado. Por quê? Pela teoria, a psicanálise seria capaz de mexer, resolver e trabalhar tudo isso. E em cima desse estudo, ele começou a desenvolver a análise do caráter. E aí foi algo muito interessante, porque ele fez o quê? Ele introduziu o corpo à psicanálise. E aí ele começou a prestar atenção que mais importante do que o cliente fala, o que conteúdo verbal, o que o cliente fala, mais importante é ver como o cliente fala. Como o cliente fala. Tom de voz, postura, respiração, como ele se expressa. É uma expressão com o corpo todo. Então, ele começou a observar que esse como o indivíduo fala era muito mais importante do que o que ele fala. A quantidade de informações que era capaz de pegar nesse como a pessoa fala era muito maior do que o lá, 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 lá. É interessante, né? Porque até hoje a grande maioria dos profissionais trabalha com o lá, 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 e não conseguem ter noção da linguagem corporal. O corpo do cliente está falando e muito, e muito. Eu sempre faço uma associação muito interessante, que é assim, imagina um mundo se não tivesse alfabetização. Eu vou falar assim, imagina você se não tivesse capacidade de ler absolutamente nada. Como é que você ia pegar ônibus? Como é que você ia estudar? Como é que você ia passar mensagem? E assim por diante. Imagina se não soubesse ler. E se eu te disser que o corpo está o tempo todo mandando um monte de informações, e a questão é, a maioria das pessoas estão analfabetas corporais. Analfabetas, quer dizer, não sabe ler as informações que o corpo passa. Por exemplo, eu posso falar assim, eu estou feliz. Pronto, a fala é eu estou feliz. Agora, então, eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz. Ó, o jeito que eu falei não mudou completamente a comunicação, o tom de voz, a minha postura e assim por diante. Imagina, eu te amo e várias outras coisas. Então, a informação que o corpo passa é algo impressionante e a maioria das pessoas tem esse campo de informações disponível e não utiliza e nem sabe, tem uns que nem sabem que ele existe e não tem noção da importância dele. Mas o foco que eu vou colocar aqui são o quê? As bases sistêmicas da leitura corporal. Então, na leitura corporal, nós podemos fazer uma leitura corporal da forma. A forma do indivíduo, a forma, tem a ver com as histórias de vida que ele passou. Então, dependendo do tipo de problemas que ele teve, nas fases, fase desde o mundo intrauterino, na fase da infância, que são a fase oral, anal e genital, dependendo dessas fases, o corpo dele vai ganhar uma forma. Isso tem a ver com uma coisa que nós chamamos de fenótipo, a influência do meio sobre o corpo. Então, conforme tem a influência do meio, esse corpo vai se moldando. Isso aí vai determinando a forma como o indivíduo pensa, como ele sente, como ele age. A dinâmica que ele vai desenvolvendo, que ele vai praticando, vai ficando cada vez mais hiperativa. Deixa eu explicar uma coisa assim. Imagina, por exemplo, essa é uma explicação que eu costumo dar, que é frequente. Assim, imagina se eu imobilizar esse braço aqui, ó. Vou imobilizar o braço, vou ficar 3 meses sem mexer nesse braço. E esse outro braço aqui eu vou fazer o tempo todo musculação, musculação, musculação.
O que vai acontecer com esse braço depois de 3 meses e o que vai acontecer com esse braço depois de 3 meses? A hora que eu tirar a imobilização, o que eu vou ver aqui? Uma atrofia, porque se não vai energia para cá, o que vai acontecer? O músculo, essas células vão perdendo a função e vão sumindo, vão diminuindo. E aqui, se eu pratiquei bastante, o que acontece? Vai começar a crescer, vai dar uma hipertrofia. Se você comparar isso aqui com isso aqui, vai ser completamente diferente. Veja, os 2 braços são meus, mas o que eu fiz em 3 meses mudou a característica. Agora imagina se desde a sua infância, lá no início da sua jornada, desde o mundo intrauterino, tem certas dinâmicas que você faz muito, e tem outras dinâmicas que você faz menos. Adivinha o que vai acontecer? Isso vai, essa energia vai mexer na função, e a função vai definir a forma. Então, se tem uma criança que ela puxa muito para muita atividade, o corpo dela vai ter o quê? Uma musculatura que vai mostrar essa atividade dela. Quando você olha o corpo dessa pessoa hoje, você tem noção que o mundo da atividade foi liberado para ele. Pelo menos isso aí dessa atividade, você já sabe que foi a partir da fase anal. Porque na fase oral não tem essa dinâmica de atividade. Então, isso aqui eu já tenho noção de algumas dinâmicas que essa pessoa me traz. Só de olhar para o corpo dela, eu já tenho uma série de informações que veio lá do passado dela. Que tipo de atividades ela exerceu com mais força, que pôs mais energia e mais função, e isso define a forma, e outras dinâmicas que ela não exerceu, não tem tanta energia, não tem tanta função, e a forma também começa a diminuir. Então, o que vai acontecer? A forma do corpo mostra a história de vida e mais. É um padrão de funcionamento dessa pessoa. Padrão de funcionamento. E aí, o que eu estou querendo falar hoje ainda é as bases sistêmicas. O que são as bases sistêmicas? Cada um de nós vem de um sistema, tá? E aí, ok. Então, quando eu nasci, eu estava lá no sistema, meu pai e minha mãe. Como eu sou o filho mais velho, não haviam irmãos. Então, era meu pai, minha mãe e eu, esse filho mais velho. Tinha essa relação do meu pai e da minha mãe, e esses meus pais tinham um referencial de vida que trouxeram da família de origem deles, que trouxeram lá das outras gerações, assim por diante. Então, esse sistema, ele tem umas dinâmicas muito interessantes. Então, por exemplo, ele vai valorizar algumas coisas e outras coisas, às vezes, não valoriza tanto. O meu pai e minha mãe tinham como projeto para mim e para todos os filhos, né? Não é só para mim, que é assim, todos os filhos vão estudar. Por quê? Porque eles não tiveram capacidade nem condições de estudar. Capacidade eles tinham, tiveram condições externas de estudar. E falaram assim, nossos filhos vão estudar. Então, isso aqui já existia até antes de eu aparecer na vida deles. Mas já estava tudo programado. Então, algo assim, você vai estudar, você vai ser melhor do que nós. E aí, tanto é que eu e meus 3 irmãos, todos estudamos, todos fizemos faculdade e temos uma formação universitária. Mas essa determinação mudou o destino dos filhos. Então, é assim, vocês vão fazer isso. Eles podiam colocar algo assim, não, o filho ele vai trabalhar duro, ganhar o salário e vai ser um trabalhador braçal. Se eles fizessem isso, de repente eu estava onde? Eu poderia estar hoje fazendo o quê? Trabalhando como trabalhador braçal. Não foi importante a visão deles, a determinação deles. Eles não colocaram o caminho e nesse caminho eles orientaram para algumas funções na vida. Então a energia que tinha foi orientada para a função e, de repente, desenvolveu este ser que está aqui na frente de vocês, fazendo isso. Vocês viram como foi importante a mentalidade dos dois para que eu tenha esse sucesso para eu estar aqui? Por isso que a gente fala dentro da sistêmica, a gente sempre reverencia os nossos pais. Por quê? Porque estamos aqui graças a eles. Mas tudo que aconteceu na minha infância determinou o meu corpo. Quando eu olho para o meu corpo, por exemplo, eu consigo ver uma série de dinâmicas de vida que eu passei. Não tem essa lembrança aqui, não tem essa lembrança. Se perguntar, eu falo, não lembro nada disso. Mas o meu corpo conta a história. Se eu pergunto para você,
Qual a lembrança mais antiga que você tem da sua vida? Mas assim, a lembrança vem de uma estrutura do sistema límbico. As duas estruturas básicas, tem mais, tá? Mas essas duas estruturas, a amígdala e o hipocampo. O hipocampo é aquilo que eu lembro. Então, assim, se eu perguntar para você assim, o que você lembra lá na sua infância? Eu lembro, Fernando, que quando eu era criança eu estava brincando com meu pai e com a minha mãe, e aí o que aconteceu? Que a bola caiu da janela, e aí a gente estava no apartamento e a bola aconteceu isso e aquilo. É uma lembrança, ok? Onde está essa lembrança? No hipocampo. O hipocampo é onde você lembra. Só tem um problema. O hipocampo, ele começa a funcionar mesmo a partir dos 5 anos de idade. E as lembranças que ocorreram antes dos 5 anos, que, aliás, é a fase que a psicanálise chama fase de molde, onde você vai moldar quem você é. Então, nessa fase de molde, que é antes dos 5 anos, que vai determinar quem você é, vai determinar até como o seu corpo vai ser estruturado, montado. Isso vai ficar guardado aonde? Está guardado em tudo quanto é lugar, está guardado em todas as células do seu corpo, mas tem algo importante. Todas as histórias traumáticas estão guardadas na amígdala cerebral. A amígdala cerebral é o local onde eu vou guardar todas as memórias traumáticas, só que esse lugar, essa amígdala, eu não tenho consciência. Então, assim, tem um lugar que eu guardo as informações conscientes, tem um lugar que eu guardo as informações que eu não tenho consciência. E você acha que só porque eu não tenho consciência aquilo não funciona? Isso aqui está funcionando o tempo todo. Eu aqui não tenho consciência. Mas, Fernando, o que isso aí tem a ver com a leitura corporal? Quer dizer, tudo! Porque quando eu pergunto para um cliente sobre a história de vida dele, ele vai contar a história que provavelmente contaram para ele. Sabe o que aconteceu na sua infância assim? Essa é informação, porque ele não vai lembrar. Aí eu olho para o corpo do cliente, o corpo do cliente me conta a história dele. Eu olho para o corpo e estou vendo a história dele. Então, eu consigo acessar e ver os traumas que ele carrega através desse grande campo de informações que chama corpo. Corpo. E aí o que acontece? Todas as dinâmicas, o trauma, ele vem de onde? De uma dinâmica sistêmica doentia. O que é trauma? Trauma é o quê? É aquilo que ameaça o bem-estar do indivíduo. Então, nós temos duas leis na vida básica, que é a autopreservação e preservação da espécie. Na autopreservação é eu aprender a cuidar de mim. Preservação da espécie é eu seguir para a vida, multiplicar e levar o amor e o conhecimento da família para frente, ok? Aqui tem a ver com ganhar dinheiro, trabalhar, casar, ter filhos e assim por diante. Então, é isso aí, ir para a vida. O outro é eu cuidar de mim. Na infância, basicamente, o que é? Aquilo que vai me afetar, que pode afetar a minha vida, ameaçar a minha vida. Tudo que ameaça o meu bem-estar, a minha vida, é um trauma. E esse trauma está guardado aonde? Na amígdala. E onde mais está registrado? No corpo. Então, quando eu estou analisando o corpo, estou lendo, eu estou vendo o quê? A história de vida que ele teve no passado. E aí, dá para ler uma série de informações. Por exemplo, dá para ver o quanto está presente o pai e a mãe dentro dele. Eu atendi uma cliente no mês passado, ela estava falando uma coisa assim. Não, a minha mãe sempre esteve muito presente. Aí eu olhava para ela e falava, gozado, está faltando mãe dentro dela. Mas ela falava, não, minha mãe estava sempre muito presente, estava muito atenta, estava isso, aquilo. Aí eu olhava, está faltando mãe dentro dela, está faltando. Aí fica assim, a mãe estava presente para dar a comida, para dar a roupa, para dizer se está certo ou errado, está tudo isso. Só faltou uma coisa, faltou a maternagem, que é isso que é. Faltou sentir o amor, o carinho, o afeto. Era isso que estava faltando. Agora, a mãe materialmente estava presente. A questão que na alma da cliente estava faltando a mãe. Isso estava dando problema, quando eu olhava para ela, estava vendo assim. Eu olhei e falei, o feminino dela foi construído pelo pai, não pela mãe. Isso vai dar problema onde? Na relação que ela tem com os homens e naquilo que ela busca com os homens. E até a valorização do feminino dentro dela. Aí eu até perguntei, como é ser mulher para você?
E aí ela já começou, nossa, eu preferia mais ser homem. Eu falei, olha lá, está escrito aqui na dinâmica dela. Então já dá para ver conflitos que ela tem em relação a essa história do feminino, a dificuldade da aceitação desse gênero que está aqui dentro dela. Para ajudar, ela tinha uma doença que chama endometriose, e aí é outra dinâmica que é a linguagem da doença. Então, o que eu estou vendo aqui? Que na construção da estrutura de vida, na forma de vida dela, a presença da mãe faltou. A presença nesse aspecto estava presente a estrutura básica material, necessidades materiais, mas estava faltando nela a dinâmica amorosa, de segurança, de afeto, de preenchimento. Ali estava faltando. E aí eu olhava e falei, está faltando. Aí ela fala, não, minha mãe estava sempre presente, estava assim, assim, assim. Aí quando eu fui investigar e ver, aí ela me falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, Fernando, eu preciso falar uma coisa, você está falando isso? É assim, a minha mãe só falou que me amava quando eu casei, com 32 anos, e aí eu escrevi uma carta para ela, falando das coisas, das dificuldades, e não sei o quê. E aí, quando ela recebeu a carta, ela olhou para mim, lendo a carta, e falou, mas filho, eu te amo. Foi a primeira vez que eu tinha falado. Aí eu olho e falo, não viu como está aqui? Porque estava presente nas necessidades materiais, mas faltava nas necessidades internas amorosas. E isso estava escrito no corpo dela. Se eu comprasse a história dela, eu ia ficar, não, a mãe estava presente, a mãe estava presente. Eu, quando dou supervisão, é muito interessante que os terapeutas chegam assim, Fernando, mas a cliente falou que era assim. Você acreditou? O corpo dela diz que era ou não era? Eu falo, mas como assim o corpo? Olha no corpo dela. O corpo dela diz a mesma coisa que isto aqui? Não, né? Então, tem alguma coisa estranha. Na formação do corpo, nós passamos basicamente por três fases. Três fases, tá? Uma é a fase onde a energia vai entrar no corpo. Energia. A outra fase é quando essa energia vai começar a ganhar movimento. E a outra fase é quando esse movimento ganha um direcionamento. Olha que interessante, hein? Então, você pode ver, por exemplo, como é que é essa estrutura energética da pessoa, se está em excesso, falta, se está adequado. Aí você vai ver a movimentação, que é a utilização da energia, a transformação da energia em movimento. E aí você vai observar se essa pessoa tem movimentos, se não tem movimentos, ou se ela tem uma grande estrutura muscular, mas parece que o movimento não vai, às vezes não está nem desenvolvida. Então você vai observar o que é. Como é que essa musculatura, tem pessoas que são extremamente musculosas, mas tem pouca movimentação, quer dizer, tem muita carga no músculo, mas pouca movimentação. E na terceira fase é o direcionamento, que é algo assim, para onde eu vou me levar? É a minha conexão com o mundo lá fora, planejamento, organização e um objetivo a seguir. Isso, basicamente, quando nós estudamos dentro da psicanálise, no fundo tem a fase oral, anal e genital. Na fase oral é a fase que está com a mãe recebendo a energia, a criança fica passiva, esperando que as coisas cheguem. Depois, quando a criança, por exemplo, começa a andar, ela vai explorar o mundo, o que está acontecendo? Veja, já teve um padrão de alimentação, de preenchimento de energia, que pode ser falta, pode ser excesso, pode ser equilibrada, não sei, isso já mostra uma série de coisas. E como é que essa energia chegou? Depois a criança se movimenta. E aí, será que ela teve autorização para se movimentar, de explorar o mundo, ou não se movimente, não faça nada, você vai se machucar, você não pode fazer isso, eu estou preocupado, você vai cair, você vai... Então, tem autorização ou tem uma barreira, uma proibição? Então, tudo isso a gente já consegue enxergar. Tudo isso aí são dinâmicas sistêmicas. Ó, acolhimento, presença, alimentação. Tem a ver até com doenças, né? Então, isso é a primeira fase. Na segunda fase é quando a criança começa a explorar o mundo e ganhar autonomia. O que é autonomia? Ela já começa a andar sozinha, ela aprende a comer sozinha. O que ela está fazendo? Ela está ganhando autonomia, está precisando de menos da mãe. A mãe não precisa ficar mais tão em cima, porque ela está ganhando autonomia.
E aí, será que essa autonomia foi validada, valorizada, abençoada, foi bloqueada? E depois vem a identidade. A identidade é quando eu sou eu. Eu sou diferente da minha mãe, sou diferente do meu pai. Então, eu sou diferente. Isso chama identidade. Então, basicamente, eu avalio assim, tem 3 planos importantes, que é energia, a função tem a ver com movimento, o que eu faço com essa energia, e depois eu vou ter o quê? A identidade. Quem sou eu, para onde eu vou, e o que é a minha vida, eu me amar, amar o outro, e nisso eu preciso, para ter identidade, eu preciso ser diferente do meu pai e da minha mãe. E aí o meu corpo vai fazer o quê? Eu vou absorver algumas coisas do meu pai e da minha mãe, óbvio, né, do DNA, 50%. Mas da forma como eles funcionam, eu vou absorvendo. Só que a hora que eu saio dessa dinâmica de pai e mãe, eu começo também a absorver como funciona o mundo aqui fora. Outras pessoas, pessoas da família, pessoas de fora da família. E isso é uma construção que não tem fim. Por exemplo, até hoje eu estou fazendo isso. Então, a minha identidade vai se aperfeiçoando a cada fase. Bom, deu para entender essas 3 fases? Energia, função e forma. Deu para entender isso aqui, ó? Energia, entrar, energia, como entra, se tem vazio. Imagina um corpo vazio, um corpo lotado de energia, um corpo equilibrado, com reserva, sem reserva. É uma leitura, né? Você está vendo leitura de uma dinâmica, principalmente da fase oral. Como é que é a movimentação dessa pessoa? Já estou falando dicas para vocês prestarem atenção. Saia na rua e começa a prestar atenção. Observa como é que é a musculatura daquela pessoa. Está em atividade? Não está, não tem, é fraca, é muito forte, mas é forte demais que está para explodir, é só para se proteger e se defender ou para fazer alguma coisa. Identidade dessa pessoa, para onde ela vai, como ela se conecta com o mundo, se ela é espontânea, se ela é natural, se ela realmente existe, ou ela é uma cópia, ou vive para outra pessoa. Tudo isso aqui, a leitura corporal vai dando para nós. Então, ó, energia, função e forma, ok? Voltando, energia, movimento e direcionamento, ok? Então, se vocês guardarem isso aqui, ó, isso aqui já é um comecinho assim do beabá, dessa alfabetização corporal. E eu vou abrir, e eu falei, estava falando base sistêmica, porque quando você olha para isso, você está olhando a dinâmica sistêmica da família. Onde foi autorizado, onde não foi, a presença do pai, da mãe, se pai e mãe estão juntos, se pai e mãe viraram conflito e briga, tudo isso aqui, o corpo vai revelando, por incrível que pareça. A questão é, você é capaz de ler o que o corpo está mostrando? Quantas informações você deixa de conhecer? Aliás, ler assim mesmo, né? Porque aqui, quando eu olho para o meu corpo, eu estou lendo um monte de histórias sem mim. Na minha cabeça não tem, mas no meu corpo tem. O corpo conta a real história do indivíduo. Agora, imagina como profissional se você tem acesso a esse enorme campo de informações. Como profissional. Profissional que pode ser um psicoterapeuta, pode ser alguém que trabalha nas organizações, que trabalha com venda, com liderança, com equipe, com pessoas. Você começa a ver a pessoa de um jeito muito mais do que a maioria enxerga. Adivinha se você vai ter muitos benefícios ou não? Será? Vou deixar você pensar. Será que eu preciso falar? Será que quando você começa a ler algo que a maioria das pessoas não vê, você ganhando esse monte de informações, e se você souber de onde vem, o que aconteceu, como funciona, o que precisa trabalhar, caramba, o que mais você precisa? Eu sempre faço uma analogia assim, com a medicina. Imagina você pegar um médico lá do século XVIII, que recursos ele tinha para fazer diagnóstico e tratamento. Agora você pega um médico de hoje, pede lá ressonância, tomografia, ultrassom, exame de sangue, exame de urina, exame não sei do que, exame em tudo quanto é lado. Para que pede esse monte de exame? Para ver o que está acontecendo no corpo dessa pessoa. E aí, coisas que o cliente não sabe, não vai falar. Mas ele tem todo esse recurso para descobrir. E se eu disser que a leitura corporal também é um excelente recurso para descobrir o que acontece na vida de uma pessoa? E aí, você é um profissional que está trabalhando com os recursos lá de 1.700 e não sei quanto, ou você está trabalhando com os recursos que existem hoje? Ou você define que tipo de ser humano e profissional você tem? Eu quero que todo mundo se alfabetize para conseguir compreender
esse grande campo de informações está na sua cara e você não vê. E como explicar que eu lembro do momento que eu tirei uma foto com 9 meses de idade, lembrança do berço? Isso aí é muito interessante, Josiane, porque assim, tem muitos cientistas que vão pesquisando isso, existe uma coisa chamada lembranças implantadas. Não é impossível você não lembrar. Não estou dizendo isso, você pode lembrar. Tudo aquilo que afetou profundamente, você lembra. Você pode lembrar. A questão é o seguinte, por exemplo, você pode, desde criança, olhar para aquela foto e, de repente, contava, nessa foto, quando tirou essa foto, você estava no berço, assim, assim. Então, a pessoa vai falando. E aí, o que acontece? Depois de 5 anos, você vai escutando isso, e aí você associa a foto com a comunicação que te deram. Aí você fala, eu lembro. E sabe por que eu estou falando isso? Porque fizeram algo, cientistas pegaram crianças e implantaram lembranças falsas. Era só chegar, olha, aqui nesse momento aconteceu isso, isso, isso. Ah, aqui aconteceu isso. E falando. E aí o que acontece? Quando chega lá no futuro, aí essa pessoa fala assim, ah, eu lembro, aconteceu assim, assim, assim. Ah, eu lembro. E nunca aconteceu aquilo lá. Aquilo foi uma informação falsa. Então, pode ser uma lembrança, sim, genuína, e pode ser uma lembrança que foi implantada. Aí eu não sei, tá? Mas isso aí são estudos de neurociência, ok? Então, vai estudando memória, lembrança implantada, você vai ver muitos exercícios não, vou colocar assim, muitas pesquisas muito interessantes. Eu queria saber se é possível identificar no corpo os conflitos ou a falta do pai e da mãe. Sim, acabei de falar aqui. Quando você olha, você vai ver até se os dois estão presentes e como eles estão. Se tem uma divisão, se tem conflito, se tem harmonia. Existe isso? Existe. Quando você entende a compreensão da evolução do corpo, você vai ver que tem as fases que a gente chama fase pré-genital, que é a fase onde está a presença da mãe muito forte, que é a fase oral, fase anal. A presença do pai é na fase genital. Então, dá para ter uma noção, só para você ter noção disso, e como é que foi a evolução no contato com a mãe, a transição e a formação, e a conexão com o pai. E aqui, como esses dois estavam, se eles estavam unidos, com conflito, aonde o filho entrou, principalmente nessa dinâmica da fase genital. Dá para ver, sim. Quando você começa, no começo, assim, para entender leitura corporal, você vai começar a prestar atenção em detalhes. E é verdade, é isso mesmo. Do mesmo jeito eu falei assim, exercício, começa a sair, começa a prestar atenção como cada corpo mostra a quantidade de energia que tem. Tem excesso? Tem falta, tem uma energia acumulada, tem uma energia acumulada que não gasta, tem uma energia que está retida e não sai do lugar, só acumula. Comece a observar. Se você começar a observar isso, você vai começar a prestar atenção. Tem muitas outras coisas para prestar atenção? Tem, mas você começa a prestar atenção. O que está acontecendo? Essa informação está ficando consciente, então está vindo. De repente você faz um outro exercício. Você começa a observar a pessoa em relação à movimentação. Essa pessoa tem força muscular? Não tem? Como é que é a musculatura dessa pessoa? Você consegue ver ela se movimentando? Ela é uma pessoa que se movimenta ou é uma pessoa muito parada? Ela tem músculo, mas ela está travada, parada. O músculo serve mais para proteger ou o músculo serve para andar e explorar? Como é que esse músculo funciona? Será que essa musculatura, aí já está pegando o outro lado, já estou indo para outra fase, será que essa musculatura leva para quê? Para se fechar ou para se abrir? Já estou dando outra dica aqui. Quando você começa a entender essas dinâmicas, você vai observando características. O que vai acontecer? Daqui a pouco, você vai unir tudo isso aqui e você vai ver tantas informações chegando. No começo, você vai fazer mais o quê? É como aprender a ler. B mais A, Bá, A, B, A, Bá. Daqui a pouco, você não está mais prestando atenção no B nem no A, e sim na informação que está vindo. Se perguntar, mas quantas letras tem lá? Sei lá, de letra, tinha letra? Aí eu peguei a informação. Ah, mas então, mas ela estava escrito, tinha vírgula ou não tinha vírgula? Ih, caramba, quantos pontos tinha? Eu falei, não prestei atenção nisso. Eu entendi a informação que ela me trouxe, mas no começo você vai começar a prestar atenção. Então aí você fala assim,
Onde eu vi? Na forma do corpo. Na postura? Sim. Nos gestos que ela fazia? Sim. Como ela se movimentava? Sim. Como ela reagia a cada pergunta? Isso aqui, para mim, é fundamental. Eu uso demais isso aqui. Eu faço uma pergunta ou coloco um tema. Alguma coisa que tira a pessoa da zona de conforto. Que é assim, é de um lugar que ela não está acostumada. Está sempre acostumada a ficar falando e olhando para isso. Aí eu faço uma pergunta, eu trago um tema que ela não está acostumada a ver. E aí, a forma como ela reage à pergunta e ao tema, eu estou vendo o corpo dela falando muitas coisas. Ela nem está percebendo, mas eu estou prestando atenção. Por exemplo, eu presto atenção numa questão de onde ela pega a resposta. Então, eu faço a pergunta. Ó, veja se você sabe de onde eu peguei a resposta. Ah, isso aí Ah, isso aí isso aí Veja, eu fui para a cabeça, eu fui lá para baixo. E aqui eu estou no equilíbrio. Ah, eu vou na cabeça. O que você sente quando acontece esse tipo de problema? Ah, o que eu sinto. Quando a pessoa levanta a cabeça para dizer o que eu sinto, ela vai me dizer um pensamento. Eu sinto que o outro não devia fazer assim porque a vida é desse jeito. Isso aqui é um pensamento, porque sentimento está aqui. Como é que vai buscar sentimento lá em cima? O que eu estou vendo? Eu estou vendo onde ela pega a resposta. Onde ela pega a resposta. Então, dependendo do que ela está fazendo, eu estou vendo de onde vem a resposta. Outra, eu presto atenção, por exemplo, se a resposta é espontânea, pensada ou maquiada. Espontânea, perguntei, sai naturalmente. Então, é espontâneo. Parou para pensar, estou pensando. Já sei que a informação vai chegar de uma forma com censuras, isso sim, isso não. E se demorar demais, é resposta maquiada. Estou escondendo alguma coisa que eu não quero que você saiba. Pronto, só de eu ficar olhando para isso, eu já sei. Falar, deu uma resposta maquiada, entendi. Ou então a pessoa pega e desvia o assunto. Ah, desviou o assunto. Falar, desviou o assunto, quer ver? Aí põe o assunto de novo, ela desvia outra vez. Já sei que aquele assunto tem alguma coisa que ela não quer mexer. Pronto, essas dinâmicas vão acontecendo. Então, tem tantas dinâmicas que eu vou prestando atenção. Então, é a forma, a função, como a pessoa reage diante dos estímulos que eu coloco. Eu jogo um estímulo e vejo qual é a reação. Jogo o estímulo e vejo a reação. É esse ver a reação que geralmente me dá uma quantidade de informações. E as pessoas acham que eu estou prestando atenção na resposta. Até presto, porque eu vou ver se aquilo que ele falou bate com o que o corpo falou. E quando a mente fala uma coisa e o corpo fala outra, quem diz a verdade? A mente ou o corpo? Por que a mente chama mente? Você não sabia? A mente chama mente porque mente. O corpo mostra a realidade. E aí, você quer trabalhar com informações da mente ou da realidade? Bom, você escolhe, né? Cada um escolhe que campo de informações quer trabalhar. Eu quero trabalhar com um campo de informações que me traga a realidade. O outro é para fugir da realidade. Bom, então eu vejo conflitos, vejo dinâmicas. Eu às vezes faço pergunta, eu vejo que tem o olho mostra uma coisa, a boca mostra outra. Às vezes um lado do rosto, o olhar fala uma coisa, o outro olho fala outra. Não tem uma divisão acontecendo? Tem divisão da cabeça com o corpo, tem um monte de divisões. Está em harmonia? Está dividido? Olha quantas informações tem aqui. Porque o corpo faz retenção de líquido. Ó, esquece o líquido. Aí é interessante, ó, por exemplo, tem corpos que são retentivos. Retentivos. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que ela é um acumulador, por exemplo, ele é um acumulador. Então a casa dele está acumulando um monte de porcaria. O que ele é? Ele é retentivo. Veja, ele é retentivo, tem líquido, tem coisas dentro de casa, ele pode reter fezes, ele pode reter ideias, pensamentos, emoções. O que ele está fazendo? Ele está segurando coisas. Então o fluxo não está fluindo, não, que coisa. O fluxo não está na atividade saudável. Então tem alguma coisa que deveria sair e ficou acumulada. E aí fica, por que não sai? E por que não sai?
porque tem uma proibição, porque tem um julgamento, porque tem um medo que vai faltar, porque está preenchendo um vazio. Ó, tudo isso aqui já são dicas para você já ficar vendo, porque não é só a retenção de líquido, que mais tem ao redor de tudo isso. Senão é querer avaliar um livro lendo uma frase. Então, assim, a frase do livro, a frase inicial. Então, quem é o herói do livro, como é que termina, como é que acaba? Eu não sei, precisa ver o restante do livro. Que tem uma retenção de líquido, já tem que ser que está retendo alguma coisa. Se é líquido, geralmente é mundo emocional que está sendo retido. Tem coisas que não estão sendo colocadas para fora. Aí é questão de descobrir por esse caminho que história é essa, se bate, que outras coisas tem. Então aí é caminho de investigação. Pelo menos eu já sei para onde eu devo pesquisar e investigar. Se não, eu fico dando tiro para tudo quanto é lado para ver se eu acerto alguma coisa. Mas já deu uma ideia de retenção. A retenção, frequentemente, é para preencher um vazio, ou a retenção é porque não posso deixar isso sair, porque se sair vai me fazer mal. Por exemplo, se eu falar o que eu sinto, pode ser que alguém lá do outro lado me critique, me destrua, me desqualifique. Então é melhor eu reter essas coisas, deixar dentro de mim. Que peso é esse que eu carrego? E para quê? O que eu estou carregando a mais que eu deveria colocar para fora? Olha lá, linha de raciocínio, de pensamento, de como podemos começar a ter uma inteligência sistêmica, inteligência emocional integradas para poder pesquisar o que está acontecendo, ok? O que significa ser barriguda. Eu sou barriguda desde a criança e luto contra a minha barriga a vida toda. O que o meu corpo está falando, de novo, é a mesma coisa. Se você está ali guardando alguma coisa, interessante, barriga tem muito a ver com o mundo da criança, tá? Barriga tem muito a ver com a energia. O que está acontecendo aí? Para que você está precisando segurar algo? De novo, é um vazio, então eu preciso colocar muita coisa aqui dentro para preencher um vazio, ou, né? Porque às vezes pode ter o e ou tem a dificuldade de esvaziar o que eu tenho. Eu coloco aqui dentro, mas não consigo colocar para fora. Aí, se você olhar o restante do corpo da pessoa, você vai ver. Se for um vazio, o que você vai observar é que a pessoa, esse cliente, vai ter uma dinâmica de oralidade. Por quê? Porque a oralidade mostra um vazio, só que é vazio na alma, vazio de afeto, atenção, carinho, não é? Aí eu posso ter muitas coisas que eu estou comendo para preencher o vazio, só que está faltando preencher isso aqui. Não adianta, eu posso comer quanta comida for na minha frente, porque o vazio daqui não preenche. Então eu vou colocando aqui com a sensação que eu estou preenchendo. Só que não adianta. O vazio, acabou de comer, o vazio da alma volta. Acaba de comer, o vazio da alma volta. E se tem alguma coisa aqui, é questão de pesquisar o que está acontecendo. E uma dica, tá? Isso aí geralmente tem a ver com a mãe, tá bom? Então, a questão é ver se tem um traço de caráter mais masoquista, então vai ser um corpo mais pesado, mais denso, panela de pressão, aí está segurando para não sair, porque tudo que sai de mim é desqualificado e destruído. Então, aprendo a reter e segurar. Não sei, aí é questão de olhar o restante das informações que estão lá. A frase é estou barriguda. A questão é ler o quê? O resto do livro e ver o que está acontecendo na dinâmica do corpo. E, se necessário, colocar estímulos e ver reações. Isso aí chama leitura dinâmica do corpo. Tem a leitura passiva e a leitura ativa. A leitura passiva é você observar. Você tira uma foto, você olha a leitura passiva. A leitura ativa, dinâmica, é quando você põe estímulos e você vai vendo como esse corpo vai reagindo. E é muito interessante. E tem uma outra dica também aqui. Eu estou cheio de dicas aqui. Que é assim, até o corpo também esconde. O corpo muitas vezes revela uma máscara. Ele pode mostrar um traço de caráter aqui fora. Mas muitas vezes é como se fosse uma máscara. Esse traço existe porque tem um outro traço de caráter importante aqui dentro, escondido. Então, por exemplo, eu posso ter um traço de caráter rígido aqui, escondido num traço de caráter oral. Aí você olha, você fala, ele tem um traço de caráter oral. Mas, de repente, quando você vai ver, se você mexer, cutucar, esse rígido aparece. Aí fala, tem um rígido escondido aqui dentro.
Como é que você descobre o que está aqui dentro? Fazendo pesquisa dinâmica, senão você vai fazer só pesquisa do superficial e vai achar que aprendeu a fazer leitura corporal. Falar, você está fazendo leitura corporal da casca, mas não do conteúdo. Então, você vai em embalagem, você está vendo a embalagem. Você está conseguindo ver o que tem lá dentro? Não? Então, sinto muito, né? O corpo é construído em 4 fases, em 4 dimensões. Primeira dimensão é o genético, é a origem. Então, a minha origem, quando olha para mim, se você entender de etnia, você vai ver que eu tenho uma etnia que veio da Europa. Se olhar para mim, você vai ver que tem uma característica portuguesa, árabe, mouro, você vai ver um monte de coisa. O que você está vendo? A história da minha família. A etnia, o DNA mostra a história da minha família. Então, está colocando aqui. Se eu tivesse aqui, olhinho puxado, então você é um asiático. Se eu tivesse uma pele mais negra, nariz mais aqui abaulado, você tem uma origem africana. Você está vendo que o DNA também é um campo de informações, que está dando um monte de informações da sua história de vida, a história do passado. Então, ele existe. O tipo de corpo, adivinha? Se eu vou nascer dos meus pais e nasce o quê? Um cara dinamarquês com 1,98 m de olho verde. Mas, gente, me trocaram no berçário, não é possível, porque não tem nada a ver com os meus pais, pô. Tem cabimento um negócio desse? Com certeza tem algo errado acontecendo aqui. Tá louco? Então, o genético conta a história e vai contar a história da etnia, a dificuldade de lidar com o clima, com fome, com dificuldades, o que foi que aconteceu nessa cultura, até isso está escrito em mim. Então é genético e também tem o epigenético, mas isso aqui eu já dei fiz live até sobre isso. Mas vamos lá, a primeira fase é essa. A segunda fase é o mundo intrauterino. No mundo intrauterino, tem a ver com isso que você comentou. No mundo intrauterino, nós temos 3 camadas. Eu acho que eu vou fazer uma live só de mundo intrauterino. Vale a pena, né? Então, aqui nas 3 camadas é a formação do corpo, que chama embriogênese, organogênese. Nós temos o ovo, célula-tronco, que serve para fazer todas as células, depois ela divide em 3 camadas, que é ectoderma, endoderma, vou colocar ecto, meso e endo, tá? Ecto fora, endo dentro, meso no meio. Então, tem 3 camadas. Dessas 3 camadas é que vão surgir os órgãos. Então, dependendo do estímulo que ocorre nesse ovo, dentro da barriga da mãe, vai estimular o desenvolvimento maior ou menor de algumas camadas. Por isso, dá para fazer leitura corporal do bebê quando nasce. Você tem noção do que aconteceu dentro do útero. E aí, dependendo da dinâmica dessa criança, esses afetos intrauterinos, essa criança ela vai nascer com características mais ectodérmicas, mesodérmicas e endodérmicas. Então, é uma forma de leitura corporal do mundo intrauterino. O que aconteceu dentro desse mundo intrauterino? Então, teve a carga genética com informações. Aí tem o desenvolvimento intrauterino, já é um grande campo de informações. A terceira etapa, então, genética, intrauterino. A terceira etapa é a infância. O que é a infância? Vem a fase oral, anal e genital, que você vai ver muito dentro da análise do caráter, que é a experiência que apareceu na infância, que isso aqui vai moldar essa estrutura para o mundo diante dos estímulos que tiveram na infância. E aí vem a quarta etapa. Mas, Fernando, qual é a quarta etapa? A quarta etapa é quando você é adulto e cuida da sua criança. E você, como adulto, você vai olhar para tudo isso que aconteceu com você, aceitar o corpo que você tem, a sua história, e o adulto pode direcionar a vida e dar mais energia, alimentar mais cada traço de caráter, cada dinâmica que ele tem. O que é positivo ele alimenta, o que é negativo ele não dá comida. Então o que ele faz? Ele está conseguindo administrar tudo o que aconteceu com ele, tudo que ele trouxe da história de vida dele. Não é ficar revoltado, brigando, não aceito. É quem sou eu, tudo que eu tenho, o que eu vou usar a meu favor e o que eu preciso tomar cuidado, porque aqui são problemas que eu carrego. Então, eu, como adulto, vou administrar. E quando eu administro, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais energia, mais função em várias características que são positivas para mim e tirar energia e função daquilo que não funciona tão bem, que não é tão legal para mim. E aqui você vai moldar a sua vida. Você vai pegar tudo que você tem e saber o que fazer com tudo isso.